Olá, queridos alunos, tudo certinho com vocês? Que bom que a gente está aqui para mais uma aula, espero que vocês estejam bem, tá? Então sejam bem-vindos à aula número 95 da segunda série de língua portuguesa. Eu sou a professora Carolina Molina e aqui me ajudando hoje tá o Cadu, tá? Dando essa força aqui pra gente nesse momento aqui tão especial que a gente precisa. Não esqueça, se você tem acesso ao Classroom, vai lá no Classroom, faz 2 atividadezinhas da aula 95 que eu deixei para você. Se você não tem acesso, não tem problema. Anota no caderno, leva lá para a tua professora, prova que você assistiu essa aula, para você também garantir a tua presença, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? Vamos ver o que a gente vai estudar hoje? Bom, eu já tinha dado para vocês um spoiler na aula passada e dito que a gente ia ter 3 aulas de texto dissertativo argumentativo, então você já sabe. Só que hoje a gente vai produzir. Você quer testar? Você quer ver se você aprendeu mesmo? Vamos produzir um texto dissertativo argumentativo, vamos criar a tese de um texto e vamos estabelecer a relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Tá bom? Vamos ver então como é que vai sair isso? Então vamos lá. Então lembrando, na aula anterior a gente falou de novo sobre o texto dissertativo argumentativo, que é o texto pedido no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? O que ele faz esse texto? Ele apresenta um raciocínio, defesa de um ponto de vista, o questionamento de uma determinada realidade e o autor utiliza argumentos, fatos, dados que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele vai desenvolver. Tá certo? Vamos lá? Vamos trabalhar com isso agora? Então agora é sua vez. Vamos produzir? Eu trouxe aqui, na verdade, alguns textos, tá? Que a gente chama de textos motivadores. Quando você abrir ali, né, a tua prova do Enem, a tua prova do vestibular, na parte de redação, você vai ver que tem alguns textos. Nossa, professora, para que esses textos? Para te motivar, para te inspirar, para te colocar na linha de pensamento que eles querem que você escreva. Vamos lá? Vamos pensar como que é isso? Então, primeiro, censo escolar. Educação básica perde 1,3 milhão de alunos em 4 anos. A maior queda foi registrada no ensino médio, na educação infantil, principalmente nas creches, há espaço para crescer. O número de matrículas na educação básica registrou queda pelo 2º ano consecutivo. De acordo com dados do Censo Escolar 2018, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas 181,9 mil escolas da educação básica da rede pública e privada. Isso representa uma redução frente às 48,6 milhões de matrículas em 2017, uma queda de 3,1%. Entre 2014 e 2018, a educação básica, educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio e EJA, perdeu 1,3 milhão de alunos matriculados, apontam os dados do INEP. O Brasil tem cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola. As maiores concentrações estão na faixa de crianças com 4 anos de idade, com 341.925 crianças fora da pré-escola, e aos 17 anos, com 915.455 jovens. O ensino médio é a etapa que registrou o maior recuo, com 220 mil jovens a menos de 2017 para 2018. Essa queda ficou mais evidente nas redes estaduais, com redução de 197,1 mil alunos. Nas escolas da rede privada, a retração foi de 40 mil matrículas, de acordo com o censo. Em 2018, foram registradas 7,7 milhões de matrículas, uma queda de 7,1% desde 2014. A explicação para esse recuo estaria na passagem do Fundamental 2 para o ensino médio. Há uma queda nas matrículas já no 9º ano do ensino fundamental 2 para o ensino médio, o que levaria à diminuição dos alunos que vão para a etapa seguinte,
a redução foi de 8,3% de 2014 a 2018. O censo escolar de 2018 mostra que a grande maioria das crianças e jovens está matriculada na rede pública. São aproximadamente 39,5 milhões, o que representa 81,44% do total. Esses alunos estão localizados majoritariamente na área urbana, 88,7%. Então, esse foi um texto tirado da revista Nova Escola, né? Bem interessante. E olha aqui o texto 2, que é um gráfico, né? Mostrando exatamente o que o texto anterior falou, né? A quantidade aqui, população de 4 a 17 anos que não frequenta a escola. Então, maiores números, né? Aqui, com 4 anos, 341.925 crianças fora da escola. E com 17 anos, que nós temos aqui 455 jovens que estão fora das salas de aula. Aqui esse outro texto da revista Isto É, tá? Tem uma análise também desses dados e olha o que ele diz no texto 3. Uma nova e preocupante evasão escolar. Mais da metade dos jovens brasileiros de todas as classes sociais perdeu o interesse pelos estudos e corre o risco de ficar fora do mercado de trabalho. Onde a nossa educação está falhando e qual o custo disso para o futuro do país? Uma triste estatística divulgada recentemente pelo Banco Mundial. 52% dos jovens brasileiros com idade entre 19 e 25 anos perderam o interesse pela escola e por isso correm o risco de ficar fora do mercado de trabalho. Então, alguns textos motivadores bem interessantes com vários dados importantes para você, tá? Esse texto 4, uma charge, né? Ali, né, do Luau Cabral, e também foi colocado ali no site supereficientemental.com. Repare, a professora está sentada na sala de aula, repare que não há alunos, e a professora diz, bem, já que ninguém fez o trabalho sobre evasão escolar, vou dar 0 para todo mundo. Né? Para quem que ela vai dar 0 se os alunos nem estão ali? E olha o assunto. Interessante, né? Agora vamos para a proposta, né? A proposta é muito importante, tá? Quando você for fazer o Enem, o vestibular, fica de olho nessa proposta aí, tá? Com base na leitura dos textos motivadores apresentados, nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema a evasão escolar em questão no Brasil. Apresente uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, olha aqui, leitura dos textos motivadores e os conhecimentos construídos ao longo da sua formação, isso é importante. A proposta de intervenção social e tudo isso relacionado de forma coerente, coesa, argumentos, fatos para defender o seu ponto de vista. Vamos lá, então? Atividade 1, escolha uma técnica, nós estudamos na aula anterior para fazer a introdução e faça aqui essa redação, a introdução da redação à evasão escolar em questão no Brasil. Qual que pode ser? Alusão a livros, filmes, documentário, uma citação direta ou indireta, uma comparação, uma oposição, uma declaração, uma pergunta ou uma série de perguntas, uma expressão nominal, uma definição. Escolha aí, faça para mim, eu dou um tempinho para você, você pensa e depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom?
Então, na verdade, isso é muito pessoal. Você fez seu texto, né? Não tem como dizer, o teu tá certo, o teu tá errado. Não. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você alguns possíveis textos que poderiam sair aqui, né? Dessa forma, dessa maneira como a gente estudou. Por exemplo, se você escolhesse fazer uma citação direta ou indireta. Segundo o filósofo e matemático Pitágoras, deve-se educar as crianças para não ser necessário punir os adultos. No entanto, no Brasil, não é isso que ocorre. Quase 2 milhões de crianças deixaram as salas de aula em 4 anos, segundo o levantamento do Censo 2018. Nesse sentido, convém discutir-se as principais causas desse problema para solucioná-lo. Repararam? Olha ali a citação, falamos do filósofo lá, do Pitágoras, falamos o que ele disse, certo? Dessa maneira aqui eu podia iniciar, fazer um bom início de introdução. Vamos ver uma outra? Se eu quisesse fazer a alusão a uma lei, olha só. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, né, afirma que a educação é uma obrigação conjunta entre o Estado e a família. No entanto, em algum momento, um desses dois, ou ambos, não estão cumprindo com sua obrigação. É o que mostram os dados sobre evasão escolar do Censo 2018. Repararam? Então, aqui, a alusão à lei, a explicação da lei, mostrando aqui. Então, seria um bom início, uma boa introdução? Seria também. Vamos lá? Vamos para mais um? Com uma oposição. Vamos opor isso aí, né? Vamos pensar aqui. Foi Getúlio Vargas que criou o Ministério de Educação, tornando, em 1934, a educação um direito de todo brasileiro. No entanto, quase 90 anos depois, e esse direito ainda não é garantido verdadeiramente a todos, haja visto os resultados do censo de 2018, que apresentou dados alarmantes da evasão escolar. Então, em todos esses casos aqui, a gente está vendo, né, maneiras de fazer a introdução, nesse caso aqui com uma oposição, né, o que Getúlio Vargas fez, mas o que está acontecendo de verdade. Então, falando de passado e futuro, e presente, fazendo essa oposição, tá bom? Tem uma atividade 2 para você agora, muito bem, você já produziu uma introdução do texto dissertativo argumentativo. Vamos ao desenvolvimento desse seu texto, vamos lá? Escolha uma das técnicas de argumentação que a gente já estudou e mãos à obra. Argumento de autoridade, argumento por evidência, argumento por comparação, argumento por causa e consequência ou argumento por ilustração. Escolha aí, eu dou um tempinho para você, você faz bem tranquilo o teu texto e depois a gente conversa, tá bom?
Vamos lá então? Vamos ver o que você respondeu, como é que foi a tua resposta aí? Lembrem-se, não tem certo ou errado, é claro que a resposta é pessoal e você fez da tua maneira, você fez do teu jeitinho, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pensar aqui em como poderia ser. Claro que é uma hipótese, tá certo? Se você, por exemplo, tivesse escolhido fazer um argumento de autoridade, né? Como é que ia ficar? Vamos lá? Olha só. Infelizmente, a questão da evasão escolar segue sendo um desafio. Paulo Freire, o grande educador brasileiro, na verdade usava outra terminologia. No lugar de evasão, ele chamava de expulsão, pois acreditava que a escola tem sua parcela de culpa nesse problema, colaborando, mesmo que indiretamente, com esse fato. Então percebam, quando você vai fazer um argumento de autoridade, você tem que ter certeza que aquela pessoa não está falando uma bobagem, certo? Não vai colocar da tua avó disse, teu tio, teu pai. Não, você tem que pegar uma pessoa que realmente seja reconhecida, nesse caso, falando de educação, o Paulo Freire, certo? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, esse argumento de autoridade, certo? Um argumento de causa e consequência. Como é que seria então esse? Olha lá. A evasão escolar é um problema a ser enfrentado por toda a sociedade, principalmente pelos governantes dessa pátria amada. Se os alunos deixam a escola porque a enxergam desinteressante, talvez a escola precise modificar seus métodos. Se o aluno deixa a escola por não haver uma escola próxima a seu endereço e nem transporte escolar, é o Estado que está falhando. Se deixa a escola porque tem que trabalhar, a sociedade como um todo falhou. Então, repare aqui que ele coloca as causas e as consequências. O que está acontecendo? Por que o aluno está deixando a escola? Então, coloca algumas causas e coloca as consequências disso, tá? Agora, a gente vai para a atividade 3. Quero a tua atenção ali. Você vai produzir a conclusão do seu texto, né? Coloquei até uns pontinhos de interrogação aqui, porque eu quero que você se lembre que na conclusão você precisa elaborar uma proposta de intervenção, ou seja, o que fazer para esse problema ser realmente resolvido? O que a gente pode fazer? Pensa aí com bastante atenção, cuida, pensa lá, lembra daquelas perguntinhas que a gente faz para fazer uma intervenção completa e responde isso para mim. Eu dou um tempinho para você.
Vamos lá, então? Vamos ver como é que você fez essa tua intervenção, a conclusão do texto, muito importante. Lembra que eu falei para vocês? É uma competência ali que vale 200 pontos no Enem, né? Vamos lá? Eu sei que alguns de vocês vão lá como treineiro esse ano, então muito importante vocês saberem como trabalhar. Por exemplo, podia ser assim, ó. Por conseguinte, é preciso que sejam tomadas medidas urgentes para garantir a permanência de crianças, adolescentes e jovens nos bancos escolares. Que a escola busque novas formas de trabalhar os conteúdos para que eles se tornem atrativos aos alunos. Que o Estado, através do Ministério da Educação e das Secretarias de Educação municipais e estaduais, fiscalizem a troca da escola pelo trabalho. Que haja políticas públicas que sanem por completo os problemas de estrutura, falta de escolas e de logística, transporte escolar. Mas será que essa aqui tem uma intervenção completa? Vamos ver? Lembra das perguntinhas? Quem, o que, como e para quem? Vamos lá ver? Então, por conseguinte, é preciso que sejam tomadas medidas, né? O que já devia estar em azul aqui, né? Urgentes para garantir a permanência de crianças, adolescentes e jovens nos bancos escolares. Que a escola, ó, quem? O que ela deve fazer? Busque novas formas de trabalhar os conteúdos, como? Para que eles se tornem atrativos. Para quem? Para os alunos. Que o Estado, ó, quem? Através do Ministério da Educação e das Secretarias de Educação municipais e estaduais, né? Quem deve fazer? O que eles vão fazer? Fiscalizem a troca de escola pelo trabalho, que haja políticas públicas. Como? Que sanem por completo, tá? Os problemas de estrutura, falta de escolas e de logística, transporte escolar. Tá vendo? É uma intervenção que responde a todas essas perguntas, uma intervenção completa, tá bom? Tenho mais um quiz para vocês. Responde aí para mim. Na conclusão do texto dissertativo argumentativo, deve-se contemplar as informações principais da proposta de intervenção, certo? E para isso deve apresentar a resposta para as seguintes perguntas. A. Quem, o que, como e por quê? B. Onde, quando e com quem? C. Quem, onde, o que e com quem? Ou D. Quando, quem e por quê? Vamos lá? Eu dou um tempinho para você, essa tá fácil, dá uma boa olhadinha ali e responde essa para mim e a gente já volta. Vamos lá então, como é que você respondeu, como é que foi ali? Essa estava fácil, né? A gente acabou de ver ali as questões, então tá lá a resposta A, né? Quem, o que, como, por quê, né? Nos slides da aula anterior, se você quiser, tem até umas outras perguntinhas que você pode adicionar para ter uma intervenção completa. Vale a pena você dar uma estudadinha nisso ainda mais. Se você vai fazer como treineiro, você que é aluno da 2ª série, vai fazer o Enem como treineiro esse ano. Porque o ano que vem você já tem que estar mega preparado, pronto aí para esse evento aí, né? Para você entrar numa universidade. Não se esqueçam que dentro de 2 anos você está pisando na universidade, tá certo? Vamos lá então? O que a gente estudou hoje, meus queridos? Nós estudamos, né, produzimos o texto dissertativo argumentativo, o medo, né, dos vestibulandos, tá? Nós identificamos e criamos a tese de um texto, ficou bem tranquilo. Nós estabelecemos a relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Não foi um problema para vocês. Vocês viram? Foi bem tranquilo? Pois é isso mesmo. Quando a gente se prepara, não há dificuldade, tá?
Então não esqueçam das leituras, aproveitem as aulas de sociologia, filosofia, de história, de biologia, de química, aproveitem as outras aulas, porque elas também trazem conhecimento para você fazer um bom texto, tá bom? E isso até também Netflix, os filmes, o cinema, o teatro, os livros que você lê, todos eles podem trazer muito conhecimento para você fazer um texto muito legal no Enem. E eu quero receber, quem sabe, uma mensagem: professora, tirei nota 1000 no Enem, tirei nota 900, tirei nota 800. Vou ficar mega feliz por você, tá bom? Então, não esqueça, vai lá, responde as 2 questõezinhas que eu deixei no Classroom. Se você não tem acesso ao Classroom, vai lá na atividade, faz um caderno bonitinho, entrega na tua escola e garante a tua presença, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo, tudo de bom e a gente se vê na próxima aula. Tchau!